Brasil não somos soberanos quando falamos na produção de remédios para tratamento oncológico? É isso mesmo. Cerca de 95% dos remédios de tratamento de câncer são importados. E aqui, em Joinville, um grupo de pessoas se reuniu para mexer com isso. E escolheram uma cidade que nada parece ter a ver com isso, mas eles têm algo que vai muito mais do que uma entrada para o mar. Eu sou Kennedy Nunes, começamos nosso Amovericast. Antes eu digo, se inscreva no canal, dá um likezinho ali, que isso ajuda a entregar para mais pessoas e também compartilhe essas informações. Para a conversa de hoje, eu estou aqui com o prefeito Robson Coelho, da cidade de Itajaí. Peixeiro? Peixeiro Peixeiro daquele da raiz. raiz, né? E Da- daí você está perguntando assim, Kennedy, por que vocês trouxeram o prefeito de Itajaí para falar sobre isso? É isso que você vai saber. E eu estou também aqui recebendo com muita alegria Luiz Fernando Biasi, que é do Conselho da Amovre. Tudo bem, Biasi? Tudo bem? Tudo certo? Vamos juntos. E agora você vai perguntar por que a Amovre escolheu Itajaí para falar ou para fazer sobre essa questão da soberania. Bom, prefeito, durante muitos anos a cidade de Itajaí foi reconhecida, claro, que pelo porto, né, pela produção pesqueira, mas parece que agora, com a tua entrada lá como prefeito, começou a abrir assim um leque com relação à inovação, à tecnologia, ao turismo. O que deu? Qual é a tua visão? Onde é que você quer levar Itajaí? Bom, por uma série de fatores. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Uma série de fatores influenciaram. Primeiro, a necessidade, em virtude de uma reforma tributária que foi aprovada, de buscar outras alternativas econômicas para a cidade. Cidade de Itajaí, hoje nós somos referência na pesca, na construção naval, no comércio exterior, onde nós somos protagonistas a nível nacional. Mas a reforma tributária ela te obriga a buscar ajustes econômicos internos, e aí veio a necessidade da indústria da inovação, da tecnologia, indústria farmacêutica, próprio serviço, e por isso que nós buscamos essa alternativa. Nós tínhamos um espaço adequado para trazer essa indústria, um espaço aí próximo de 300 hectares, e aí boa vontade política, articulação, né, compromisso, para que nós pudéssemos avançar nesse sentido. Nós estamos falando em que já está caminhando para produzir um polo de saúde para a fabricação também de medicamentos, além de pesquisa. É isso mesmo, Luiz Fernando? O que a Moveri quer colocar lá para, não só em Itajaí, mas para a América toda, né? Lá vai ser a Exatamente. porta de entrada. Acho que Itajaí é um farol. A gente, há um tempo atrás, tivemos um evento lá em Itajaí, quando ainda era um sonho do prefeito essa construção, e um sonho que andou rápido. E eu me lembro de ter subido ao palco com vários outros empresários e outras lideranças políticas, a gente falava sobre isso. Itajaí agora passa a ser um farol de uma indústria de inovação, de uma indústria de tecnologia, de uma indústria rica, de uma indústria imponente que o Brasil não tem. E não tem por uma construção histórica. Não porque a gente tenta, o Brasil tenta, a indústria farmacêutica hoje no Brasil batalha e batalha bastante, até acho que construiu bem dentro do que a gente tinha. Mas tem que articular, tem que construir, tem que ter espaço, e eu acho que o prefeito hoje, o fato de ser uma liderança política ajuda muito isso, a gente conseguiu olhar nas lideranças políticas essa construção de um ecossistema para a saúde. Então, o que Itajaí hoje vai construir é, de fato, o primeiro ecossistema completo de uma indústria de saúde da América Latina. É muito mais do que a gente consegue olhar hoje para qualquer outra construção semelhante. Eles realmente absorveram a ideia, compraram a ideia. O prefeito falou em ter que ter um pouco de boa vontade política, mas tem que ter muita batalha, muito suor, muita construção, e eles realmente estão trazendo isso. A gente quer estar junto, quer estar perto, que é o nosso espacinho ali também para trazer parte dessa indústria internacional para o Brasil, que hoje a gente realmente não tem. O fato de ter um porto ali, ou pelo menos dois portos ali, né? Tem porto aqui e porto do outro lado ali, e toda esse benefício que muitas vezes o governo do estado e a legislação permite ser feito, é um dos pontos também que para o empresário é importante nesta ideia de a molécula você importa, produz e reenvia, como é que Sem é, dúvida, Bias? tem um caminho importante, né? O Brasil hoje importa 96% dos medicamentos que a gente traz.
Nós não conseguimos tratar a nossa população e não é só por falta de vontade ou de dinheiro, não é por falta de dinheiro, não é por falta de articulação, a gente não tem o produto. Então tudo passa pela importação, pelo menos até que a gente tenha uma soberania, uma autossuficiência de indústria farmacêutica, que é o que está todo mundo buscando hoje. E aí tem um caminho a ser trilhado. Santa Catarina é a porta de entrada. É a porta de entrada da importação hoje no Brasil. Nós temos 5 portos aí operacionais fantásticos e interconectados numa estrutura eficiente. E aí, dentro dessa visão de Santa Catarina, sem dúvida, Itajaí despontou e despontou porque quis, despontou porque se dedicou a ser esse ponto de internacionalização. Então, sim, para a indústria farmacêutica, a proximidade com um sistema de importação bem estruturado é super importante. Mas só isso não funciona. Senão a gente estaria em Santos, estaria em Guarulhos, que também traz essa eficiência de importação. Tem o sistema de importação, é fantástico, tem a vontade política de fazer acontecer, e eu acho que tem, e aí o prefeito claro que capitaneia isso dentro de uma sociedade, mas tem um momento social em Itajaí desenvolvimentista, que a gente que tem rodado o Brasil aí com a indústria internacional e também tentando criar essa indústria nacional específica de oncologia, tem visto talvez só em Itajaí mesmo. Então, Itajaí hoje já é o polo, falta a gente construir a indústria, vamos construir juntos aí, com o apoio do governo também. Agora, prefeito, o que a cidade precisa se preparar para receber, para ver um empresário com essa vontade de investir lá? Então, nós temos vantagens competitivas, que é a proximidade de 2 portos, né? Do nosso distrito de inovação, nós estamos a próximo de 10 quilômetros do Porto Itajaí, Porto Navegantes, aeroporto de Navegantes, universidade, né? Universidade do Vale do Itajaí, mão de obra capacitada. Então, isso tudo fortalece a nossa cidade. A proximidade dos grandes centros, né? 100 quilômetros de Joinville, Florianópolis, próximo de Curitiba, São Paulo. Então, são fatores competitivos que acabam influenciando, né? E o município, existe aquela máxima, né? De que um poder público, quando não atrapalha, ele já ajuda bastante, né? O setor empresarial. Mas nós entendemos a máxima tem que ser diferente, que o poder público tem que ajudar, sim. Então, políticas públicas, incentivos fiscais, capacitação de mão de obra, a questão dos processos burocráticos que precisam ser diminuídos. Então, todos são etapas importantes que Itajaí cumpriu e é por isso que ela se tornou atraente também para esse setor, onde Itajaí não era referência, Santa Catarina não era referência e o país não era referência, né? Como foi falado aqui pelo Biase, nós somos altamente dependentes do mercado externo. 96% dos medicamentos são importados, né? Hoje se nós fôssemos entrar numa questão geopolítica, numa questão de uma guerra, né, a primeira forma de atingir o Brasil seria na questão dos medicamentos. Mas passamos aí na questão da Covid, tu Sim. imagina, né? A dependência que nós ficamos, né? Se tiver, deu a guerra lá do Golfo, lá, quando deu aquela questão lá do petróleo, isso influencia no remédio entrando aqui, porque além de dolarizado, você ainda tem essa dependência E olha como a gente dá da importância logística. para o petróleo e não dá importância para a saúde, É né? isso, Que é um cara. mercado maior e vamos combinar, é a indústria mais importante hoje que a gente tem dentro como sociedade, né? É manter as pessoas vivas, manterem bem, terem qualidade de vida. Nós somos altamente dependentes, completamente dependentes. E aí trazer isso para Itajaí, trazer para Santa Catarina é um orgulho para todo mundo, né? É um orgulho para o Brasil. Agora, você falou uma coisa muito interessante. Vocês têm um porto, vocês têm a prefeitura que ajuda, mas vocês também têm um espaço universitário. E para isso é importante, né? Para esse ecossistema, né, Bias, do que vocês querem fazer lá. Inclusive, tem até uma parceria com a John Hopkins, Sim. que é uma das principais aí universidades quando se trata, e eles estão nesse processo também. Sim. A indústria de saúde, vou relembrar porque é importante, é a mais importante do mundo nesse momento, é uma das maiores do mundo, a gente não pode nem comparar, sem fazer nenhum demérito, a indústria bélica de defesa, que é tão grande quanto com a indústria de saúde. Mas ela tem poucas estruturações de fato de farol de educação e acadêmicas no mundo. E a mais importante é a John Hopkins. A John Hopkins tem o maior número de prêmios Nobel, eu acredito que ainda tenha no mundo. Eles trabalharam na invenção da insulina, eles são de fato uma universidade de saúde e que são o nome realmente buscado pela indústria de ponta no mundo para trazer essa confiabilidade, porque a indústria de saúde é uma indústria altamente tecnológica, microscópica, uma indústria que se desenvolve muito por um estudo conectado no mundo todo, então a gente precisa de uma cadeia de conhecimento e a Johns Hopkins traz isso. Nós estivemos com eles estiveram aqui, estiveram no Brasil, o prefeito já esteve junto, eles estiveram aqui em Joinville para conhecer, inclusive para se conectar com o prefeito, porque eles querem trazer essa estrutura para cá, só que só faz sentido para uma universidade desse tamanho, que é uma universidade americana,
trazer isso para fora dos Estados Unidos quando tem de fato um sistema montado, um ecossistema montado. Pra você ter uma ideia, Kennedy, eles olham hoje, nós já assinamos com eles até os documentos preliminares ali para a instalação dessa nossa parceria. Eles olham para uma parceria com a Saudi Aramco, que já foi a maior empresa do mundo, talvez ainda esteja entre as maiores empresas do mundo, petrolífera, da Arábia Saudita, para instalar em Dubai e conosco, para instalar em Itajaí. Então, quando a gente traz esse sistema acadêmico, e aí vai conectar com a Univalio, porque é necessário que a comunidade esteja ali, tomara que todas as outras universidades brasileiras estejam ali, a gente gera uma revolução industrial dentro do Brasil, uma revolução econômica, porque é uma indústria que produz, tem uma capacidade absurda de produzir riqueza, e uma revolução de qualidade de vida e de bem-estar. A gente vamos trazer juntos com toda a indústria brasileira, que a gente vai acabar se instalando todo mundo junto ali dentro de Itajaí. Vamos trazer riqueza, vamos trazer emprego, vamos trazer importação, vamos trazer a visão acadêmica mundial, e vamos proporcionar para o brasileiro um tratamento que ele não tem hoje. Isso é muito legal. Eu quero te chamar aqui, daqui a pouco a gente vai fazer o que tudo isso vai trazer para você, principalmente na questão do SUS, né? Muito interessante. Mas, o prefeito, Robson, eu estava te olhando ali, tu conversando, ele falando ali, e tu deve ter passado um monte de coisa, está passando um monte de coisa na tua cabeça. É o seguinte, cara, foi para esse tempo que foi você necessário, prefeito de Itajaí. Já pensou isso, Robson? Kennedy, mexe bastante porque eu vivi todos esses 47 anos de vida, todos vividos em Itajaí. Eu lembro que na década de 90, Itajaí passou pelo processo de privatização, de arrendamento do porto. Foi um dos primeiros portos do Brasil. Foi um ato de ousadia do prefeito da época, o prefeito Jandir Bellini, e onde muitos não acreditavam, né? Mas tempos depois nós nos tornamos a principal cidade do Brasil em termos de comércio exterior. Nenhuma cidade importa tanto quanto Itajaí. Só no passado foi quase 17 bilhões de dólares importados por empresas de Itajaí. Ficamos muito à frente de Santos, muito à frente de Manaus, onde tem a Zona Franca. Itajaí era a capital já da pesca. Tempos depois nós fizemos um evento, né, Ocean Race, né, um evento náutico, e nos tornamos, tempos depois, Fórmula 1 dos Fórmula 1 do mar, mares. a capital náutica do Brasil. Hoje quase 70% dos barcos de luxo que circulam pela costa brasileira são produzidos em Itajaí. E agora nós vamos nos tornar referência, isso é um dado importante para aqueles que estão pensando numa futura formação, para futuros investidores também, nós nos tornaremos, Itajaí, Santa Catarina, como a região que mais vai produzir medicamentos no Brasil. Nós seremos referência, seremos protagonistas com relação à indústria da saúde, à indústria farmacêutica. Então, Itajaí vai ser polo farmacêutico do Brasil, referência. Referência. Agora, a grande preocupação desses camaradas ali, que são os investidores, é a questão da segurança jurídica. Como é que a prefeitura se prepara para essa segurança jurídica? Bom, nós temos uma empresa chamada Itajaí Invest Itajaí, que cuida de todo esse processo, todas as PPPs, todas as parcerias público-privado, programas de concessões, privatização, que se preparou bastante, que foi ao mercado, que ouviu o mercado, e preparou essa etapa para consolidar a vinda desse setor para Itajaí. Então, dentro dos processos jurídicos, burocráticos, nós já superamos essas etapas, estamos na fase final apenas para discutir percentuais de uma parceria de uma sociedade. Vai ser uma sociedade mista, onde o poder público é o chancelador, mas é o participante também desse O processo. poder público entra com a área, com a boa vontade política, né? Que já ajuda bastante? Já ajuda bastante, e o setor privado com os investimentos, com os clientes, né? Com o mercado. Agora, quais são, na sua mentalidade, quais são as oportunidades de emprego que vão poder chegar plus, né? Ou seja, você lá tem o pescador, tem o amador, tem já o pessoal lá. Qual é o profissional que vai começar a agregar na cidade com esse investimento? Sabe que a gente roda muitas escolas do município e essa é a pergunta que sempre vem das professores, para começar a orientar também os alunos nessa questão Que legal. educacional. E antigamente a gente falava, não, tem que ser comércio exterior, Sim. ou tem que engenharia naval, turismo e tal, e agora a gente já está influenciando também para a questão da indústria farmacêutica. Então, farmácia, Química. química, engenharia química, na área de inovação, tecnologia. Então, são setores que nós não tínhamos ainda, que nós não éramos referência, que vai gerar de oportunidade, não somente para Itajaí, mas para toda a região. Agora, Biase, como Itajaí é uma cidade fim,
Por que que o cara vai querer ir para outra cidade, não querer ir para Itajaí trabalhar? E essa mão de obra é extremamente qualificada, né? Extremamente qualificada, muito bem remunerada. Nós somos uma parte da estrutura, né? Tem vários outros aí, atores privados que vão atuar juntos ali, então, desde a construção civil até outras indústrias farmacêuticas vão atrair os seus próprios profissionais e que, de verdade, não existem ainda, não estão formados ainda. Nós talvez tenhamos que importar temporariamente alguns profissionais, acho que as outras indústrias farmacêuticas que vão se instalar ali também. Mas a longo prazo e a curto prazo, já com certeza uma remuneração muito mais alta, mas a médio e longo prazo a gente consolida um mercado de altíssima remuneração. E eu arrisco te dizer, Kennedy, que é o mercado que mais paga por hora dentro dessa estrutura de formação, pelo menos dos números que a gente tem. Dentro de engenharias, é o mercado que mais paga por hora. Então, Agora a gente está falando muito na terreno, construção, mão de obra. Cara, explica para quem está nos assistindo ali. O produto disso vai beneficiar quem? todo mundo, a sociedade como um todo, e acho que ele é um produto focado em vida, em qualidade de vida e em saúde. Não tem como ser melhor. Do nosso lado, um produto voltado ao tratamento de câncer, que é um problema no Brasil, é um problema que em 2030 já vai atingir como o maior número, a maior causa de mortes do país, é um problema que a gente tem que olhar e não olha, e é um problema que merece tratamento. O Brasil está, de certa forma, vamos falar abertamente, temporariamente atrasado nessa capacidade de Tá tratamento, por conta da falta dessa soberania. por conta da falta de produção de indústria farmacêutica forte e de tecnologia. As Então, coisas que surgem lá levam muito, dá um delay muito grande para chegar muito aqui. grande. E enquanto isso, as pessoas estão sofrendo, morrendo, de fato. Então, viemos todos dentro dessa visão de indústria farmacêutica e agora da própria política pública de Itajaí para construir soluções para isso. As indústrias que vão se instalar ali vêm para trazer medicamentos mais seguros, medicamentos mais modernos que o mundo já acessa e medicamentos mais baratos. E aí entra um ponto importante que, se já me permite avançar, uma boa parte disso, talvez a maior parte disso, inicia pelo SUS. Já existe um termo de convênio assinado, que a partir do edital de chamamento público com o laboratório oficial brasileiro, para que essa tecnologia vá direto para o SUS. Então, claro que a iniciativa privada também vai ter acesso, os melhores hospitais também vão ter acesso, os planos de saúde também vão ter acesso, mas Itajaí vai poder suportar o Sistema Único de Saúde no tratamento de câncer moderno. Então, é saúde na veia, como se diria, é saúde na veia. Eu sempre gosto de dizer, prefeito, que essa meninada aí, posso chamar uma meninada, né? Essa meninada aí me conquistou quando eles falaram desse propósito, de dar a condição do paciente SUS ter o tratamento que um paciente de uma rede como Albert Einstein, Sírio-Libanês, tem no tratamento de câncer. Cara, isso daí, como eu disse, me pegou na alma, né? Porque a gente entende que quando você vai tratar um câncer, se é no SUS é um jeito e se é numa rede privada é de outro jeito, não é que muda o jeito, são as técnicas, né? As moléculas, os tratamentos. E daí eu te pergunto, cara, já chegou a pensar nisso daí, você como prefeito de Itajaí, que aquilo que vocês estão abrindo não é só financeiro, mas tem esse lado do tratamento da senhora lá do bairro lá, do senhor lá do bairro que está tratando no SUS de câncer e agora ele vai começar a poder ter esse tratamento? As indústrias que irão se instalar na nossa cidade irão salvar vidas, né? E não, vai ser do rico, vai ser do pobre, vai ser do povo da cidade, do povo do estado, de todo o Brasil. Então, de Itajaí sairão medicamentos que irão salvar vidas. Que Né? legal Essa isso daí. conexão, isso é um motivo de orgulho muito grande, porque acho que todos que estão nos acompanhando já perderam algum familiar por câncer, né? E quando a gente traz uma alternativa, né, uma conexão público-privada importante, tu dá essa expectativa para a população que eles vão poder viver mais, não é só na questão de salvar vidas, na questão também da mais qualidade de vida, né? A gente tem também a questão dos emagrecedores, né, que estão vindo, Sim, A tíase partida aí. tem hepatite que estão vindo com muita força. Isso é proporcionar também qualidade de vida. Então, é um motivo de orgulho muito grande. E isso tudo graças à inovação e tecnologia. Inovação, só tecnologia. esse propósito, né, prefeito, de democratizar a saúde, democratizar o melhor da saúde para o brasileiro, já valia, acho que a nossa vida de todos nós aqui unidos, que é o que a gente tem feito trabalhando há poucos meses. Conheci o prefeito depois do projeto já encaminhado.
mas é um propósito que une todo mundo, porque é uma solução, de fato, de saúde pública. Agora, assim, ó, eu com minha experiência no setor público, cara, vocês têm que agradecer a Deus por ter um prefeito corajoso e com vontade, porque às vezes não vale a vontade, tem que ter coragem, né? Sim. Tem aquele momento que você diz assim, são quantos pneus na grama, né? Da curva? Quantos pneus? Um pneu, dois, três? Às vezes, botar quatro, bate do guarda-reio e volta, mas é que tem propósito, né? O Robson, como é que tu vê Itajaí daqui a 10 anos? Olha, nós temos uma etapa importante para superar, que é a questão da reforma tributária. Falei isso no início. Itajaí vai acabar sendo prejudicada de alguma forma, porque o nosso principal setor é o setor do comércio exterior. As empresas acabam se instalando para a questão do benefício fiscal que a reforma acaba retirando, vamos dizer assim. A gente tem expectativa de uma prorrogação, a gente busca outras alternativas, e o caso da indústria farmacêutica, ela não é mais uma alternativa, ela trabalha para ser protagonista também, e a nível nacional, mas nós acreditamos que Itajaí vai estar muito mais pujante, mais forte, economicamente falando, gerando mais empregos. Itajaí cresce uma taxa de quase 4% ao ano em termos de população. É a cidade que mais cresceu em Santa Catarina do ponto de vista econômico. Mas nós queremos mais, nós queremos alçar voos maiores. Nós temos uma característica importante na cidade, é que nós temos terra para crescer. E esse é um dado importante, né? Porque hoje praticamente 70% do território de Itajaí são terras ainda inabitadas, né? Então, ali nós temos espaço para trazer grandes empresas, trazer grandes E indústrias. não tem ali aquele problema que nós temos aqui em Joinville da Mata Atlântica, do sim. mangue, né? Lá É. não tem nada disso. Então, Itajaí tem um ciclo de crescimento muito grande ainda, né? Nós temos uma conta que nós deveremos dobrar a população em 30 anos, né? Hoje nós temos 300 mil, dobrar para 600 mil, que está vindo de forma natural, né? Pessoas buscando oportunidades melhores, oportunidades de emprego. Então, Itajaí vai continuar crescendo num ritmo muito acentuado. Hoje nós crescemos muito acima da média estadual, do estado que mais cresce no país, muitíssimo acima da média nacional quando a gente fala em termos de economia. Bias, dentro dessa perspectiva, daqui a 10 anos, fala para a molecada aí que está nos assistindo aí, qual é a profissão que tu acha que vocês vão precisar lá no Polo lá? E pensando em inovação e tecnologia, qual é a mão de obra que vocês vão fazer? Faço mais que isso, faço uma provocação. Faço uma provocação para acompanhar o nosso projeto, o projeto da Mover com essa indústria farmacêutica nova no Brasil. Acho que faço uma provocação para acompanhar o projeto Distrito de Inovação de Itajaí, mas faço também uma provocação para acompanhar a Universidade de Itajaí, que se uniu a nós nesse propósito e se uniu voluntariamente com. Por isso que eu digo que a sociedade de Itajaí quer construir. Claro que tem, quando a gente tem um bom capitão, todo mundo que está no navio vem junto. Mas a gente sentiu isso, sentimos isso na Univale. A Univale já se prepara em cursos de inteligência artificial, já se prepara em recrudescer essa ideia de um sistema de engenharia química de fato formado, já se prepara na área farmacêutica, mas fato é que tem um desafio, inclusive para nós, que é formar esse profissional. Então, qualquer área voltada à indústria farmacêutica vai crescer rapidamente. A engenharia química vai crescer, a química vai crescer, e as áreas de tecnologia também vão crescer. Mas eu vejo que Itajaí está se preparando para isso também. Estão olhando como um todo a estrutura que suporta uma indústria farmacêutica. Até porque não vale só ter um município com vontade, um porto, ter empresário. A questão da formação e da universidade, a pesquisa nesse aspecto é importante também, né? Por isso que a gente vê. Nós estamos já chegando ao nosso final dessa nossa. Como passa rápido, né? Passa rápido. Quero ter a oportunidade de trazê-los mais dessa vez. Nosso podcast está um pouquinho mais curto por conta aqui da agenda do prefeito, que queremos agradecer. Aniversário da cidade, né? Aniversário da cidade. Uma demanda, uma agenda. Mas daí vamos vir outro dia aqui com mais tempo. Tem uma coisa importante que eu gostaria de que falasse sobre essa questão de Itajaí virar um polo no mapa mundial dessa questão de medicamento, porque tem muita empresa de fora que quer investir e produzir aqui nesse polo de vocês, porque se passa pelo crivo da Anvisa, eles podem mandar para outros países, é isso? Isso. Essa questão geopolítica é fundamental, porque muitas empresas de outros países acabam se aproximando do Brasil, no caso de Itajaí, para ter uma conexão em termos de comércio exterior, por exemplo, com o Mercosul, onde tu tens um livre impostos, ou outros países que o Brasil tem parceria comercial,
onde é muito mais fácil, onde tu tens uma conexão, onde tu vais ser mais competitivo, né? Então, o Brasil tem parceria com alguns países, né, que esses países que querem se instalar aqui não têm. Então, se aproximando do Brasil, tu acaba tendo essa conexão com outras A economias. régua é alta no Brasil. Tu estava contando para mim que teve um país, a Arábia, como é que é? A Índia, né? Uma A boa Índia. parte. A Índia hoje é um dos grandes fornecedores, mas a Índia tem suas dificuldades geopolíticas de Sim. acessar alguns espaços, como tem dificuldade hoje de acessar os Estados Unidos. Mas não só os Estados Unidos, alguns países do Oriente Médio, e aí vou reservar os nomes depois para quando isso de fato acontecer, mas já buscaram, a partir dos fornecedores indianos, triangular com Itajaí. Então, o indiano traz até Itajaí o produto, são insumos farmacêuticos, é o sal que produz o medicamento, ele é processado em Itajaí e exportado. Então, o Brasil passa a ser, Itajaí passa a ser um suporte para quase mais 10, 12, 15 países, mas para quase todo mundo, dentro de uma perspectiva que a gente tem de um país com uma régua alta de análise sanitária. A Anvisa, de fato, tem uma régua alta, a Anvisa tem uma acreditação grande, técnico científico importante, de fato tem uma acreditação grande. O que passa pela Anvisa passa em qualquer outra parte do mundo. Passa em qualquer lugar. Que incrível, né? E que não é o contrário, que passa, às vezes, nos Estados Unidos e na Europa, que são hoje os grandes faróis aí de aprovação, ainda tem algum ponto a ser tratado aqui no Brasil. Então, o Brasil hoje tem, de fato, essa acreditação e a gente tem que utilizar para a nossa indústria, para poder suportar o resto do mundo. Ô, Bias, só para quem está nos acompanhando, diz assim mais ou menos o que a Movery hoje é com relação à produção, qual é o tamanho da Movery hoje? Hoje nós temos 12 verticais dentro do grupo que suportam do início ao final a cadeia da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica não é só uma indústria isolada, ela precisa de um sistema de importação, um sistema de registro, ela tem vários desafios, um sistema de logística, distribuição, cadeia de frio, ela precisa atuar com os profissionais da medicina, ela precisa atuar como a gente fala sobre o Johns Hopkins, com a academia, ela precisa atuar com o poder público. E nós temos hoje esse ecossistema completo, com 12 verticais, são algumas empresas atuando em todas essas áreas. Então, nós somos um caminho de entrada para o Brasil, para qualquer indústria farmacêutica internacional, e temos sido grandes parceiros da indústria farmacêutica nacional também. Só para você saber, hoje a Movery é um dos principais fornecedores da molécula da tirzepatida. Também. Somos especialistas em oncologia e temos também toda a cadeia complexa hoje de medicamentos, a gente tem capacidade de atender. Então, o que vem de produto que depende de um cuidado especial, a gente tem atuado com a tirzepatida, semaglutida, o insumo vem por nós. Isso. Mas, Robson, eles são tão fantásticos que eles trabalham com essa ponta de oncologia, com essa ponta de inovação, mas eles têm um adesivozinho, cara, que coloca nas crianças e a criança fica imune de mosquito. Até isso os caras têm. Sim. É impressionante. Tem tido um cuidado, sabe, que tu conheces a nossa empresa, conheces as nossas paredes da empresa, sabe que o que está escrito nas paredes do nosso escritório são frases voltadas a um propósito de democratizar a saúde e atender a todo mundo. Então, nós temos, de fato, uma linha de produtos aí para a infância, para tratar alguns problemas que são sazonais e regionais, como a dengue, e evitar também essa exposição aqui. Temos mesmo. Que legal. Irmão, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso podcast e espero que a próxima vez a gente tenha um pouco mais de tempo, não só para conversa, mas também uma evolução bastante grande, porque nos próximos meses muita coisa ainda vai acontecer nesse projeto, que não está começando agora, mas agora que está tendo publicidade nesse processo aí. Nós vamos ter a oportunidade, marca aí mês de agosto como um mês decisivo, fundamental em todo esse processo, então provavelmente nós estaremos juntos, mas dessa vez em Itajaí. Então tá bom. Bias, obrigado por ter vindo aqui. Até a próxima. Vamos Parabéns. Você que está nos acompanhando, não esquece de se inscrever, colocar a campanhazinha aí quando tiver conteúdo novo. Dá um likezinho que isso ajuda muito para entregar o nosso material. Nosso propósito aqui é democratizar a saúde, trazer informação, porque a gente acredita que a informação salva e os medicamentos ajudam também. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.